Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero saudar a todos novamente com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegado o momento importante do nosso programa, aonde nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe em uma leitura da palavra de Deus. E essa leitura se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 1 e versículo de número 8. Livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Josué está aqui no Primeiro Testamento. É o 6º livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E aí já vem o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Se você já pegou a sua Bíblia, já achou o livro de Josué, já também encontrou o capítulo 1, e então vamos ler juntamente conosco o versículo de número 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então nós vemos aqui Deus falando com Josué. Nós sabemos que Josué era sucessor de Moisés. Moisés recebeu a lei de Deus quando ele subiu ali no monte, né? Ele recebeu os 10 mandamentos, mas no total a lei são 613, né, mandamentos da palavra do Senhor. E no meio dessas 613 estão ali os 10 mandamentos. Mas nós vemos aqui a lei do Senhor, no total 613 mandamentos. E Deus falando ali com Josué, para que não se apartasse da boca dele o livro dessa lei. E agora eu quero chamar a sua atenção, para que você venha compreender o que nós temos para falar para você nesse momento, aonde nós queremos chegar e o que nós vamos meditar. Para não se apartar da boca o livro dessa lei, ele teria que estar meditando na palavra de Deus. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros. Nós lemos uma revista, nós lemos um livro qualquer, e às vezes nós lemos assim, nós lemos tão corrido, mas a Bíblia, ela não é um livro feito para ler. Ela é um livro feito para meditar. Porque as palavras de Deus, elas têm que sair do papel e entrar dentro do nosso coração. Nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Sabemos que os judeus, desde criança, os pais colocavam seus filhos ali nas sinagogas para estarem aprendendo a palavra de Deus. E quando eles tinham uma certa idade, eles recitavam a palavra de Deus. E é isso que Deus está falando aqui com Josué, né? Para que não se apartasse da boca dele, para que ele sempre estivesse recitando a palavra de Deus. A palavra teria que fluir dentro ali do coração de Josué. E Deus nos diz, né, que se ele fizesse isso, que se ele meditasse na palavra de Deus de dia e de noite, as bênçãos viriam sobre a vida dele. Deus seria com ele, porque aquele que medita na palavra de Deus, aquele que é instruído na palavra de Deus e segue a palavra de Deus, as bênçãos de Deus vêm na vida dele, mas ele também tem que praticar a palavra de Deus. Nós vemos lá no Novo Testamento, no capítulo de número 7, versículo 24, Jesus dando uma exortação, dando uma instrução sobre como nós devemos ficar diante da palavra de Deus. E ele traz uma comparação de 2 homens. Um homem, ele edificou a sua casa sobre areia. E a Bíblia nos diz que
veio um grande vento, um grande temporal, que representa, trazendo aqui para nós as aflições do dia a dia, as lutas, né, as pelejas que nós enfrentamos durante todo o nosso dia. E a Bíblia diz que a queda daquela casa foi tão grande, porque ela edificou a sua casa sobre areia. O que significa isso? Ela não tinha uma base, ela não tinha uma estrutura. Essa pessoa não era afirmada na palavra de Deus. Mas também depois ele traz um outro homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então esse homem, ele teve um alicerce, e veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, né? Se levantou com ímpeto sobre aquela casa. Mas quando passou o vento, passou a chuva, Jesus nos diz, a Bíblia nos diz, as Escrituras nos diz que aquela casa permaneceu de pé. E o que simboliza isso para nós? É aquela pessoa que é afirmada na palavra de Deus, é aquela pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus. Essa pessoa, ela sofre as perseguições da vida, né? As pelejas da vida, os ventos se levantam contra essas pessoas, mas elas estão firmadas na palavra de Deus, elas têm conhecimento de Deus através de sua palavra, e elas creem que verdadeiramente Deus está do lado dela, e passe o que passar, aconteça o que acontecer, elas permanecerão de pé. Então Deus instrui a Josué, porque Josué enfrentaria grandes pelejas, grandes batalhas, mas se ele estivesse firmado na palavra de Deus, o milagre aconteceria na vida dele. Porque aquele que medita na palavra de Deus, aquele que se esforça em ler a palavra de Deus e a pratica, o segredo é praticar a palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus, ela anda no caminho, e nós temos que andar no caminho do Senhor, né? Nós temos que estar nas bases da lei do Senhor. Nós precisamos estar diante da lei do Senhor. Então aquele que pratica a palavra de Deus, ele vai andar reto, ele não vai enganar os outros, ele não vai mentir, ele não vai roubar, ele não vai se prostituir. Se verdadeiramente ele tem temor pela palavra de Deus, as coisas vão começar a ir bem. Como Deus disse para Josué: se prudentemente, né, andares nos meus estatutos, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, então farás prosperar o teu caminho. Então, aquele que anda nas palavras de Deus, que praticam as palavras de Deus, o seu caminho vai melhorar, as coisas vão melhorar, porque nós andamos em retidão, nós andamos em santidade. Nós vemos ali também no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, Deus lançando as bênçãos sobre o povo de Israel. Do capítulo 28, do versículo 1 até o versículo de número 14, são bênçãos que Deus lança ali sobre o povo de Israel, mas segundo uma condição: se tão somente ouvires as minhas palavras e as cumprires, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos teus animais. Então nós vemos que há uma recompensa muito grande para aquelas pessoas que são fiéis à palavra de Deus, uma recompensa muito grande para aqueles que buscam a palavra de Deus e as praticam. Nós vemos ali no Salmo de número 1 também, né, o salmista, ele nos aconselha: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí depois ele diz no versículo 3, que nós seremos como árvore plantadas junto a ribeiros de água, e dão o seu fruto, e tudo o que nós fizermos prosperaremos, né? Nós vamos prosperar se nós estivermos ligados na palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus, o símbolo da palavra de Deus, um dos símbolos é a água. E o salmista ali no Salmo 1, ele diz que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Então nós somos alimentados pela palavra de Deus, somos instruídos pela palavra de Deus. A maior profecia para as nossas vidas está aqui.
A maior profecia, a maior revelação de Deus para as nossas vidas é a Bíblia Sagrada. Foi esse livro que Deus deixou para que nós viéssemos seguir, para que tudo se conduzisse bem em nossa vida. Você quer ser abençoado? Você quer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, um jovem abençoado, uma criança abençoada? Pratique a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no seu coração. Salmodeie, fale salmos e cânticos da palavra de Deus, que possa fluir de dentro do seu coração. E o milagre vai acontecer na sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela não é um livro comum, é um livro espiritual. Foi escrito, em média, aí de 40 escritores. Mas a própria palavra nos diz que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então nós vemos que há a mão de Deus sobre este livro. Há a presença de Deus sobre este livro, As pessoas escreveram ali, mas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras é revelação de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, pratique a palavra de Deus. Ande nos caminhos do Senhor. Deus deu uma ordem aqui, para Josué, para que ele não se apartasse desse livro, porque então ele seria abençoado, Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha só que maravilha. Deus manda ele fazer tudo o que está escrito aqui nesse livro, dentro da Bíblia Sagrada. Deus dá uma ordem a Moisés, mas em cima dessa ordem vem a bênção de Deus, que ele andaria retamente em seu caminho, porque ele estava debaixo da lei, estava debaixo da palavra de Deus, e não tem como errar, não tem como nós perdermos, se verdadeiramente nós estivermos dentro da palavra de Deus, andando sobre aquilo que Deus tem para mim e para você. Muitas pessoas pedem conselhos a outras pessoas. É errado isso? Não, não é errado. O salmista diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas nós temos que saber em quem buscar conselho. Nós temos que olhar para a vida daquela pessoa que nós vamos buscar o conselho e ver se essa pessoa ela tem compromisso com Deus, se essa pessoa tem conhecimento da palavra de Deus. Porque quando alguém chega para nós, e perguntando alguma coisa, às vezes está passando alguma dificuldade, algum problema, alguma circunstância, nós vamos ali buscar de Deus, e Deus vai nos dar a palavra, revelada, e com certeza, aquilo que a pessoa está passando, o porquê ela está passando, Deus vai falar com ela, e se ela se encaixar naquilo que Deus está falando, ela vai mudar de vida, ela vai sair do buraco, vai sair da circunstância que ela está. Se tão somente guardares as minhas palavras, bendito serás, tudo te irá bem. Como Josué, um homem de Deus, Moisés andou retamente na palavra de Deus. Ele recebeu ali os mandamentos, ali naquele monte, e ele guardou dentro de si, ele guardou dentro do seu coração. Ele recitava a palavra ao povo, ele instruía o povo. Deus mandou que passasse de geração em geração. Então os filhos eram ensinados dentro da palavra de Deus. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, ele dizia: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? É essa, a qual nós estamos meditando nesse momento. Nós vemos que o Primeiro Testamento, Deus falando ali com Josué. No Segundo Testamento, ou no Novo Testamento, como queira, Jesus instruindo que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O meu corpo físico, corpo material, ele precisa do arroz, precisa do feijão,
de uma verdura, de um bife, para se manter de pé. Mas e o que está dentro de nós? A nossa alma, o nosso espírito precisa ser alimentado com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, que nos dá força, que nos orienta. E eu quero dizer para você, se a sua vida está meio turbada, se a sua vida está meio fora dos trilhos, busque na palavra de Deus. Se você ainda não tem uma Bíblia, compre. Hoje nós achamos Bíblia aí tão baratas. No computador você consegue abaixar uma Bíblia. No seu celular você pode ter uma Bíblia. E em qualquer lugar que você tiver, você pode estar lendo ali a Bíblia. E com certeza Deus vai falar com você. Deus vai te instruir. Deus vai dar aquilo que você está precisando na hora certa, no momento certo, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E a sua palavra, ela é viva. Nós podemos ler aqui, esse versículo foi escrito aí há muitos anos atrás, e nós lemos, e ele está vivo, ele fala conosco ainda hoje, porque esse livro não é um livro comum, é um livro sobrenatural. É um livro onde Deus fala conosco a todos os instantes, a todos os momentos. E nesse momento Deus está falando com você. Quer conhecê-lo? Conheça-o dentro da sua palavra. Quer aprender algo mais de Deus? Estude a sua palavra, medite na sua palavra, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida através da sua palavra. A palavra de Jesus é poderosa, né? Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, a palavra tem o poder de trazer cura, de trazer libertação, de trazer o milagre para as nossas vidas. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus dizia, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é o nosso Deus eterno. A verdade é que o Espírito Santo hoje está falando com você através da palavra de Deus. O Espírito Santo está tocando no seu coração e você está sentindo algo diferente, a qual você nunca sentiu, porque a palavra de Deus, ela está tocando dentro do teu coração. É através da palavra que Jesus Cristo faz o grande milagre na sua vida. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração, essa pequena meditação, mas que ela possa servir para você de base, de uma grande base para uma nova vida, para um novo futuro, e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Eu digo a você, se você ainda não é um cristão, nesse momento, faça o primeiro ato de fé. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Depois, leia a sua palavra. Seja um leitor da sua palavra. E a tua vida te conduzirá bem. Os teus caminhos te irão bem. Tudo será melhor na sua vida se você meditar nesse livro e o praticar. Se você praticar, você vai sair do monturo, você vai sair do lixo, você vai sair do fundo do poço, porque Deus, ele vai fazer o grande milagre em sua vida. Mas que o Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração. Procure uma igreja evangélica onde é pregada a verdadeira palavra de Deus, e que o Senhor Jesus venha fazer o grande milagre em sua vida. Amém.